Olá pessoal, essa é a nossa terceira aula. Vamos tratar hoje de exceptions, exceções. E como é que funciona exceções? Esse aqui é o nosso projetinho que a gente já começou ele. E ele tem alguns problemas. Então vamos ver quais são esses problemas. Aqui na classe aluno temos o uso de um vetor. Esse vetor ele tem um limite, ele vai de 0 até um determinado valor. Esse valor é determinado por dias letivos no construtor aqui do aluno. E o que acontece se a gente colocar um dia negativo, ou se a gente colocar um dia que está acima dos dias letivos, ou é exatamente o número de dias letivos? Porque se ele começa do 0, ele vai até dias letivos menos 1. Então, se a gente coloca o dia letivo, a quantidade de dias letivos, ele não vai funcionar, ele vai apresentar um erro. Mas não é que seja um erro. Como a gente testou anteriormente, os métodos eles funcionam, desde que o argumento seja dado corretamente. E quando o argumento não é dado corretamente, então temos uma exceção à regra. Não é que o algoritmo esteja errado, ele simplesmente foi usado de forma indevida. Então podemos criar algumas exceções para nos precaver disso, nos precaver de problemas de má utilização. Então aqui o primeiro a ser usado é o método de chamada. Vai ser criar uma exceção. Então eu vou criar aqui uma exceção do nosso negócio, da nossa camada de negócio. Então aqui eu vou escrever exceções, vou colocar todas as minhas exceções aqui, e então eu vou criar uma exceção. Ela vai ser a argumento ilegal exception. E o argumento legal exception ele vai estender de um exception. Por que exception e não outro? Porque a classe exception ela é checada. Então quando eu tenho um problema de vetores, eu vou ter um array index of bound exception, e ele não é checado. A gente não precisa ter o cuidado de verificá-lo. Mas quando eu crio a minha própria classe e herdo de exceção, aí ela vai ser checada. Eu forço ao programador que usar a minha classe a criar um tratamento para ela. Ela aparece essa mensagenzinha daqui de alerta porque precisamos utilizar um número de versão no caso de criarmos aplicações de sistemas distribuídos. Isso daqui garante que se atualizarmos essa classe, esse número daqui ele também deve ser atualizado, vai ser a próxima versão dessa classe, e aí não vai dar algum conflito. Mas se o seu sistema não é distribuído, então você não precisa se preocupar com relação a isso. Também tem outros casos, mas eu não vou entrar em detalhe aqui não, para não ficar longo a videoaula. Então, o argumento ilegal seria muito bom que ele viesse com alguma pista de que tipo foi o argumento ilegal. Qual foi, dos argumentos que eu usei, qual deles foi o que não serviu. Então, vamos colocar aqui um construtor. Vamos criar o construtor. E nesse construtor eu vou receber uma mensagem. Essa mensagem eu vou passar para a minha classe mãe, a minha superclasse, que é exception, que ela pode guardar essa mensagem e passar adiante. Então eu vou passá-la adiante. Eu recebo aqui e passo ela no construtor de exception. Pronto, terminamos aqui esta exceção.
Agora vamos utilizá-la. E como é que se utiliza esta exceção? Primeiro, a gente sabe que esse código ele pode apresentar um erro, dependendo do argumento que for utilizado. Então, vamos tentar usar try, e caso apareça um problema de arrayIndexOutOfBound_exception, vamos pegar esse objeto, nessa referência ela vai guardar o objeto, que ela vai apontar para o objeto, ela é uma referência, e aí poderemos tratá-la. E qual vai ser o tratamento que vamos dar? Bem, o tratamento, a própria classe exception, ela tem vários métodos, e um deles é o printStakeTrace. Então ele vai mostrar o erro em si, e a programação ela não vai parar, ela vai continuar. Então vamos criar aqui um novo teste, uma nova classe de teste, teste02. Em layout não vamos mais utilizar aqui este teste, e eu vou aproveitar algum código daqui. Eu vou aproveitar. Pronto. Esses imports. E o teste ele vai ser realizado quando utilizar o método de chamada. Então nós não temos um método de chamada, não utilizamos para fazer utilizar esse método. Vamos criar um método que vai gerar faltas, gerar presença. Gerar presença, ele vai receber um aluno, porque todo aluno vai ter a sua chamada. E precisamos de gerar números aleatórios. Precisamos gerar números aleatórios. A classe random ele gera esses números aleatórios. Ele tem um método nextInt, e a gente pode colocar um valor nele, então ele vai gerar inteiros. Toda vez que a gente chamar esse método, ele gera um inteiro de 0 a 9. Se ele for menor do que 8, então ele vai responder a chamada daquele dia mais 1. Por que mais 1? Em aluno, perceba que a gente está utilizando o dia e tem o dia 0. Eu não quero que tenha o dia 0. Então eu quero que seja do dia 1 até o último dia letivo. Então aqui eu vou receber valores 1 até o total de dias letivos, e eu vou subtrair um número para uma unidade, para que ele possa transformar nos números dos índices, de 0 até o total menos 1. E vamos voltar aqui. Então ele vai gerar os números aleatórios, e quando for menor do que 8, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então ele vai fazer a chamada e tornar presente. Se o número sorteado for 8 ou 9, aí ele vai acusar como falso. Então aqui eu vou chamar o método gerar presença, vou passar o aluno 1, e aí ele como eu tenho 120 dias, ele vai gerar as 120 presenças de forma aleatória.
e observe que ele teve presente nas 2 primeiras aulas, ele faltou na segunda, veio na quarta e na quinta, faltou na sexta. E ele, mais no final das 120 aulas, ele tinha 80% de presença, então sim, ele vai viajar. Cuidar dela, ou temos que tratar ela, ou temos que lançá-la, avisar que esse método lança esse tipo de exceção. Então, como não cuidamos aqui, vamos deixar para a classe correspondente, a classe que usa o aluno cuidar disso. Então, vamos avisar que este método ele lança esse tipo de exceção. Assim, o programador que usar a classe aluno, ele vai ter cuidado e tratar essa exceção. Aqui em teste 2, usamos essa chamada. Então, tratamos ela em todos os lugares que ela for utilizada, em todos esses métodos. Poderemos simplesmente passar adiante, e aí teremos que cuidar nesse lugar. Só que observe, se a gente chamar 300 vezes esse método, a gente vai ter que cuidar da exceção dele aqui 300 vezes. Então, o mais adequado é que não vamos lançar ele adiante e vamos tratar dele exatamente nesse lugar. Não vamos passar aqui o stack trace, vamos apenas avisar ela aqui, dia inválido. Observe que ele mostrou aqui o dia inválido. Mas qual foi o dia inválido? Será que poderemos ter mais pistas sobre isso? Mais sobre esse erro? Claro, a gente pode adicionar aqui qual foi o dia. A gente pode colocar aqui. No caso, eu estou colocando esse argumento para avisar, dia inválido, e o dia foi esse. Então, observe que o dia inválido foi o 0. Então, cada um de vocês vai ter que criar essas exceções, mas vocês não devem criar exceções sem necessidade. A necessidade ela deve existir. Exatamente aquilo que eu estou fazendo. Vocês devem raciocinar sobre a necessidade de se ter essas exceções e daí então fabricar elas. Vamos fazer aqui mais um exemplo. Aqui em presença temos a mesma situação. Então observe que recebemos um dia como argumento, um valor inteiro como argumento, e esse pode estar fora do escopo do vetor. Então eu vou colocar aqui vou tentar usar um código, no caso este código daqui. Se der certo é que eu passo o retorno, se não eu aviso que houve um erro. Então eu vou criar aqui uma variável booleana de presença, ela vai ser falsa. Vou puxar esse código para cá e vou passar essa variável de presença. Vamos colocar aqui então o try. Eu vou copiar toda essa parte porque é o mesmo erro. Então eu vou capturar, fazer o catch dele do mesmo erro. Tá? Fazer esta ação. Se der um erro de array index out of bound exception, então ele lança e cria o objeto que será lançado. Então eu vou avisar, né, que quem usar este método de presença, ele vai ter que se preocupar com esse argumento ilegal aqui. Observe que agora quando eu
usei ele em presença, apareceu problemas em aluno integrado e aluno subsequente. Aluno integrado utiliza o método de presença para calcular permissão. Então, com apresentações para o usuário. Então, não é o melhor lugar para a gente tratar este tipo de exceção, este problema. Então, eu vou passar adiante. Na hora que eu passo adiante, acontece um outro problema. Permissão, ele faz parte da interface local. Observe aqui. E este método, a assinatura deste método, não fala nada que se precisa ter cuidado com este tipo de exceção. Então, se ele faz parte da assinatura do método, ele deve sim estar na interface. Pronto, então aqui corrigimos. Quem usar esse método precisa ter o cuidado deste lançamento de exceção do tipo argumento ilegal exception. Em aluno subsequente também temos o uso do mesmo método. Então vamos, e agora ele não está mais sobrescrevendo porque a assinatura mudou. Então vamos deixar a assinatura do método igual. Então agora tanto aluno integrado quanto aluno subsequente, eles concordam com esta assinatura de método da interface. Então agora está tudo ok. E vamos aqui para o nosso teste. No nosso teste, o método viajar, ele está sendo usado aqui para verificar se esse aluno pode ou não viajar. E ele utiliza o método permissão, que existe em todo objeto do tipo local. Então, local, ele tem esse método? Tem sim. Todo mundo que utiliza essa interface é obrigado a implementar esse método. Então, como ele tem um possível lançamento de exceção declarado, então temos que tratar. Ou tratamos aqui, ou tratamos aonde ele vai ser usado. Mesma coisa do método de gerar presença. Se tivermos 300 chamadas a esse método nesta classe ou em outras classes, ele vai precisar verificar, o desenvolvedor que usar vai precisar tratar este método. Como aqui a gente já está na classe de método, de teste, e além dela só tem mesmo a classe de launch, então vamos tratar ela neste método. Ele já tem um sysout, ou seja, ele já se comunica com o usuário, então ela já é um método de comunicação com o usuário. A gente já pode aproveitar isso e tratar ele aqui. Novamente eu vou copiar aqui a nossa impressão de mensagem. Aqui ele vai transformar em uma mensagem de erro. Vai ficar vermelhinho e mais destacado. Então vamos salvar aqui. Observe que teste 1 ele já está apresentando problemas. Aqui, ó, em permissão, por não apresentar o tratamento de exceção. Mas como não estamos usando ele vai ser ignorado. Então vamos executar aqui. Certo? Ele não deu nenhum problema. Vamos agora causar um problema. Ele está em aluno integrado. Vamos colocar aqui. Ele começa de 0 até 1. Vamos colocar menos 1. Isso deve causar algum problema. Então observe que o primeiro dia 0 inválido foi porque ele tentou colocar, alterar o dia no dia 0, no primeiro dia, e aí era inválido. O segundo menos 1 foi o que eu coloquei, o erro que eu coloquei propositalmente aqui na verificação de presença. Então, quando ele chamou o método de presença, ele, ao invés de começar por 0, ele começou por menos 1, 0 menos 1, menos 1, e então
ocasionou o erro. Nesse caso, você já está se pensando, então só tem esse tipo de erro, não esses dois erros, não temos outros, temos vários, é só você ver quais são as possíveis bobagens que podem vir através de argumentos e verificar isso. Então sua pista vai ser, será que o argumento foi dado corretamente? Vamos procurar então mais um erro para finalizar essa videoaula. Aqui em aluno avaliável, ele possui um vetor. Esse vetor também pode dar problema, e pode dar problema da mesma forma. Então vamos tratar aqui, e enquanto eu trato aqui, pensem no outro erro que pode dar nesse método. Qual será o outro erro que pode dar neste método? Aqui eu vou colocar outra mensagem, né? Unidade, não é mais dia, né? Unidade inválida. Então eu estou reaproveitando aquele erro neste. É um argumento legal, realmente é um argumento legal, né? Aqui ele precisaria receber, vamos colocar aqui, menos 1. Ele teria que receber 1 a 4 ou 1 a 2, ao invés de 0 a 3, no caso de 4 unidades. Então aqui temos unidade inválida e vamos colocar a unidade que foi inválida. Vamos avisar que esse erro pode dar um problema. Salvar aqui. Vamos em teste 2. Observe que agora todas essas avaliações elas estão dando problema. Então vamos tentar, vamos fazer aqui, usar um try. Fazer a indentação correta. E se o erro capturado for unidade argumento ilegal exception, então vamos fazer um sysout pegando a mensagem que foi passada. Então aqui, se eu, em vez de, por exemplo, aqui eu estou colocando de 0 a 3, já não vai ser aceitável porque eu modifiquei aqui colocando menos 1. Então se vier um 0, ele vai dizer que vai tentar utilizar o índice menos 1, que não existe. Então vamos rodar e ver o que acontece. Ele colocou um de inválido, que foi do erro. Então eu preciso colocar aqui agora unidade 1, unidade 2, unidade 3 e unidade 4. Faz mais sentido. E quando eu rodo, ele não mostra mais o problema que estava havendo. Vamos agora ver se vocês adivinharam ou se vocês se ligaram no problema que é. Eu avisei para vocês pesquisarem, assim, quando for procurar um possível erro, vocês verificarem os argumentos. Então, o argumento nota, ele é de 0 a 10. Então, se ele for menor do que 0 ou maior do que 10, não é uma nota válida. Então, vamos criar aqui um se nota for menor do que 0 ou nota for maior do que 10, então vamos lançar. Então observe que eu estou programando as possibilidades de dar erro. E qual é o erro que eu vou lançar? É um argumento legal? Pode ser um argumento legal, mas nesse caso daqui eu vou mostrar para vocês uma outra forma de se utilizar
que vai, para não ser muito genérico, né? Porque senão a gente vai ficar sempre nos argumentos ilegais, ou melhor, nas mensagens. Então vamos criar uma outra exceção, vou mostrar para vocês uma outra forma utilizando os tipos. Então uma classe é um tipo, aqui vai ser nota fora do escopo. Essa daqui já está dizendo de cara o que ela é. Então vou estender the exception. Vou colocar aqui. Preciso colocar? Não. Se você tiver com pressa, não precisa colocar não. Esse atributo. E terminou ele já está completo por si só. Então vamos chamar ele aqui nota fora do escopo. Eu não preciso colocar nenhum argumento para ele, mas eu obrigo, por ele ser uma exceção, eu obrigo o lançamento. Eu estou lançando propositalmente ele, se a nota for menor do que 0 ou maior do que 10. Então eu vou dizer, olha, quem usar o método avaliar vai ter que se preocupar com a nota fora do escopo também. Ele pode lançar esse tipo de exceção. Quando eu salvo, ele já mostra aqui que o método avaliar, agora ele precisa cuidar disso, ele precisa cuidar desse possível erro. Então eu vou ter aqui um multi-catch. Eu vou pegar vários, tanto pode ser uma exceção, quanto pode ser outra. Essa outra vai ser a nota fora do escopo. Vou usar o print stake mesmo, é uma outra forma de utilização. Mas e aí, no seu projeto, qual desses dois vai ser o melhor? Vamos colocar aqui um erro, nota 11, verificação aqui. Ele mostrou o print stake, ele imprimiu a pilha de execução. E qual das duas formas é melhor? Bem, se você observar, esse tipo de mensagem é ótima para programadores, mas esta outra daqui, ela é melhor, já que ela vem em string, ela vem em formato texto, ela pode ser usada em tela, em páginas web, até num campo, em uma Active do Android. Então, para o desenvolvedor que vai cuidar da parte de visualização, para ele isso daqui é muito melhor do que este código. Certo? Mas enquanto ele estiver programando, este código daqui, com certeza, ele é o melhor. Então, nesse caso, se não servir, você vai colocar aqui a mensagenzinha, como eu mostrei, uma mensagem adequada, feito essa, no construtor dessa exceção, e então resolver lá. Você pode até resolver aqui mesmo. Então, se uma nota aparecer fora do escopo, você pode trabalhar ela como, se ela for menor do que 0, coloque 0. Se ela for maior do que 10, coloque 10. Você pode cuidar aqui mesmo. Ou aqui ou em qualquer outro lugar, se você tiver a certeza de que pode resolvê-la. Pronto. Com isso daqui, nós terminamos a parte de exceções. As exceções, a aula de exceções ela termina aqui, mas durante todo o projeto, todo o desenvolvimento do projeto, nós vamos ter que tratar exceções, vamos ter que tratar possibilidades de argumentos virem com valores errados. Então, o tratamento dela não finaliza aqui. Exceções vai ser utilizado durante todo o projeto. Então isso eu solicito que vocês façam 3 exceções, eu fiz 2, então façam 3 tipos de exceções para vocês treinarem. Mas isso daqui com certeza ele vai ter 10, 20, 30 exceções no final do projeto. Talvez bem mais. Certo? Então nos vemos na próxima aula. Até lá.